O pedido aqui das nossas irmãs aqui foi muito bom já. Eu não sinto tanto frio assim, mas hoje está um dia propenso a colocar uma blusinha a mais, para quem precisa, né? Eu normalmente não preciso, né? Esse tamanho todo tem que servir para alguma coisa. Nós estamos expondo o livro de Colossenses e essa tem sido a nossa série, Cristo plenamente suficiente, nada a acrescentar, tudo a viver a partir dele. Nós temos exposto esse texto, começamos há 2 semanas atrás. Hoje é o segundo sermão expositivo, porque na primeira semana nós estivemos fazendo uma visão geral do livro, observando o texto como uma forma completa, de ponta a ponta, qualquer começo, para onde iremos. E na semana passada iniciamos capítulo 1, versos de 1 a 8. Hoje a nossa sequência, capítulo 1, versos de 9 a 14. Convido você a abrir a sua Bíblia. A nossa pregação hoje tem por título Plenos do Conhecimento. E é importante entender o porquê que tem um do e não de ali. Normalmente, quando eu sou pleno de alguma coisa, mas é diferente aqui. A ideia do pleno do conhecimento, ela implica em algo diferente, que nós vamos discorrer durante o sermão. Nós podemos ser plenos de muitas coisas. Nós podemos ter conhecimento de muitas áreas. Conheço pessoas que estudam por anos as suas matérias. Eu tenho um colega meu que é da área de computação e ele começou praticamente junto comigo na área de programação por volta de 1989, ainda como criança, eu e ele começamos juntos, autodidatas os dois. Eu parti mais para a área de programação, mas também minha ênfase muito maior foi redes, estruturas, parte de hardware, e ele não, ele entrou na parte de programação profunda. Tempos depois, ele estava programando em algumas linguagens de programação, completamente sozinho. Com 14, 15 anos, ele já tinha um site, e isso eu estou falando de 95, ok? Então, internet era um negócio que estava realmente começando no mundo, não era uma coisa de Brasil, simplesmente. Nós já fazíamos coisas que, graças ao nosso Deus, eu não entrei naquilo e vivo hoje o que ele tinha de propósito para mim. Mas era uma coisa muito grande que nós já conseguimos fazer enquanto jovens ali, meninos ainda. E esse rapaz foi crescendo, e hoje ele é uma das referências na área de programação do Brasil. Ele, inclusive, é um dos camaradas que há anos atrás ele tinha um site muito conhecido que chamava Surfer na internet. Ele é precursor do Google. Só para vocês terem uma base. Esse colega nosso, ele programou na casa dele, em Araraquara. É interessante, não tinha um banco de dados tão grande como se tem hoje, mas ele já tinha basicamente a lógica do que era uma programação. Ele tem um conhecimento na área de programação de internet absurdo. Poderia dizer que ele talvez seja pleno em algumas áreas. Mas o que é pleno de fato? Cheio? Repleto? Satisfeito? Ou completamente preenchido? A ideia do conhecimento que nós vamos lidar aqui não é um conhecimento didático, acadêmico, mas é um conhecimento que se dá pelo relacionamento, intimidade, profundidade e vida com Deus. O conhecimento de Deus é algo que a própria palavra afirma que toda a terra vai ser cheia do conhecimento de Deus. As Escrituras apontam isso de ponta a ponta. O Antigo Testamento repete isso diversas e diversas vezes. Nós vamos olhar o livro de Colossenses a partir de hoje e perceber que a vida cristã depende disso também. De que nós sejamos pessoas que conheçam a Deus de forma plena, não apenas só de ouvir falar, não apenas só de saber algo sobre Deus, mas de intimidade, de proximidade. O texto que nós vamos ler nessa noite é Colossenses 1, versículos de 9 a 14. Já vou começar com essa leitura, convido você a abrir a sua Bíblia. Caso você não tenha a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão, está sendo projetado também. São 6 versos que nós vamos expor nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim,
Vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado porque nesse tempo podemos ler as Escrituras, podemos cantar ao Senhor, exaltar o teu santo nome enquanto igreja, enquanto comunidade do Senhor, povo teu nessa cidade. Pessoas que têm buscado realmente conhecer o Senhor, assim como nós cantamos, queremos o Senhor, queremos conhecer o Senhor profundamente, ouvir a tua voz, mas também sermos cheios, plenos do teu conhecimento, do conhecimento de quem é o Senhor. Nessa noite, pedimos que a tua palavra nos alcance, nos direcionando a compreender isso. Não só, Deus, de uma forma cognitiva, de uma forma de pensamento, mas de uma forma de vida. Que a nossa vida deseje isso profundamente, e assim prossigamos em conhecer o Senhor. É a oração que fazemos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A nossa grande ideia do livro, quer dizer, aquela mensagem central que temos como ideia do livro, é a que está aqui. Eu quero pedir, como fizemos no domingo passado, de tanta gente falar junto, acho que nós vamos decorar, ok? Como são 14 sermões, faltam 11 só a partir da semana que vem. Acho que a gente decora até lá. Vamos tentar juntos? Comigo aí? Cristo é plenamente suficiente para a salvação e para a vida cristã. Portanto, os crentes devem abandonar toda confiança em qualquer acréscimo e viver fundamentados somente nele. A ideia é que Deus, de fato, ele é suficiente. Cristo, de fato, é suficiente. E a nossa grande ideia da nossa passagem de hoje, do texto que nós lemos, é essa que está aqui na tela. Você pode acompanhar a leitura comigo. A vida cristã madura depende de sermos continuamente cheios do conhecimento da vontade de Deus para vivermos de modo digno, Senhor, em toda a área da vida. Eu vou repetir. A vida cristã madura depende de sermos continuamente cheios do conhecimento da vontade de Deus para vivermos de modo digno do Senhor em toda a área da vida. Basicamente, o que nós estamos apontando, as Escrituras ensinam que nós não fomos salvos em Cristo Jesus apenas para sermos salvos, mas para sermos desenvolvidos, mente, coração, atitudes, valores, pensamentos, história, transformação de vida. Uma transformação que faz com que nós, assim como fazemos com os nossos filhos, em que os ensinamos, eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, até chegar um momento em que vivem e andam por suas próprias contas, Deus nos dá a condição de conhecermos a Ele de forma plena, de amadurecermos o nosso coração e mente, a nossa fé, a nossa conduta cristã, não apenas por uma prática vazia, mas por intimidade, por proximidade, por caminhada verdadeira. Dessa forma, nós poderemos viver de modo digno do Senhor. Imagina só, se as pessoas olharem para nós hoje e procurarem em nós traços, características de que de fato pertencemos a Cristo. Quais seriam? Se você parar e pensar na sua vida hoje, quais características ou quais evidências no seu dia, no seu linguajar, nos seus valores, na sua convivência, naquilo que você planta, naquilo que você colhe, aquilo que você faz, aquilo que você opta por não fazer, o que isso evidencia ou testemunha que de fato você pertence a Cristo? Nós vamos seguir então olhando para a nossa introdução do texto e basicamente nós vamos lembrar um pouco do autor, que é Paulo. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 61 depois de Cristo, enquanto Paulo estava na sua segunda metade do primeiro aprisionamento em Roma. E essa data é a mais aceita pelos estudiosos em todo lugar. Na semana passada, e pode passar para a gente aqui, por favor, Átila? Na semana passada, nós estivemos olhando o capítulo 1, versos de 1 a 8, e percebemos que fé em Jesus e amor aos irmãos são evidências, quer dizer, são características, são marcas, são sinais, são coisas que são percebidas. São evidências de uma transformação interior feita por Deus em nós. Fé aqui em Jesus. Fé genuína, fé profunda e amor profundo aos irmãos, amor verdadeiro.
Não aquele eu te amo e nunca mais olho no rosto. Não aquele eu me importo, mas é só enquanto eu preciso. É algo intenso, verdadeiro. E nós percebemos, na caminhada do texto semana passada, que o evangelho, quando transforma fé, transforma amor, transforma mente, transforma coração, ele é vivido de forma intensa. Então, ele vai dar frutos. E o frutificar e crescer do evangelho só acontecem pelo povo de Deus. Nós, por vezes, queremos que o evangelho cresça, mas nos esquecemos que ele cresce à medida em que nós crescemos. Ou que nós vivemos e testemunhamos esse evangelho de forma intensa, verdadeira, frutífera. Quantos frutos há à sua volta? Quantos frutos há à volta dessa igreja? Quantos frutos há na sua caminhada cristã? Essas são evidências ou são características que testemunham a respeito do quão verdadeiras são a nossa fé e o nosso amor. A fé deve ser verdadeira em Cristo, mas o nosso amor também aos nossos irmãos precisa ser uma marca, uma evidência. Paulo ora, a partir desse texto que nós estamos lendo, e é por isso que ele começa dizendo lá no verso 9, que ele está orando, não deixa de orar por esses irmãos em Colossos, para que os seus frutos amadureçam. Não apenas para que existam frutos, mas para que esses frutos possam ser amadurecidos a ponto de serem colhidos. Então, o evangelho não começa apenas, ele não apenas começa a obra, digamos assim. O evangelho também, ele continua lidando com a nossa vida a ponto de nos transformar para que aquilo que temos vivido do evangelho se torne um fruto que possa ser saboreado. Já comeu uma manga verde? Banana verde? Já? Uma vez, menino, rapaz, menino gordinho é uma coisa, né? É complicado. Vocês já estão pensando que fui eu, foi um amigo meu. Não, fui eu. Não tem como. Uma vez uma fome danada em casa, tarde. Meus pais estavam fazendo alguma coisa lá fora, eu com uma fome vi um cacho de banana, um pouco verde, um pouco amarelo. Eu falei, eu vou escolher a mais amarelinha, que é mais parecida com aquela que eu como. Peguei, achei um pouco duro, descasquei, achei a casca dura. A hora que eu mordi, eu tive uma sensação nos meus dentes que eu nunca experimentei antes. Qual a sensação de um fruto que está amarrado? É um termo comum aqui em Minas? Amarrado. Vai com fruto, tá amarrado, tinha uma corda amarrada, não tinha sabor. Você põe na boca, ele parecia que grudava um negócio no dente. Mas e uma banana madura no ponto certo? Textura, sabor, doce, alimento. Bom, né? E o evangelho, quando ele cai na mão de pessoas, ou ele sai de nós de forma imatura, ele aproxima pessoas de Deus? Não, por vezes ele se torna um meio de idolatria até, porque há pessoas que ficam debatendo o que sabem e o que não sabem. E ao invés de serem instrumentos de Deus de aproximação, elas se tornam instrumentos de separação, porque a gente quer às vezes impor uma ideia que nem nós mesmos compreendemos. Ou nós queremos falar de algo sobre o qual não temos pleno conhecimento, ou nem conhecemos o verdadeiro autor e consumador da fé. É interessante que nós olhemos isso, porque o apóstolo Paulo manda essa carta para essa igreja que ela deve ter pelo menos uns 25 a 30 anos de formação. E lá no versículo de número 9, passa para nós, por favor, ele começa dizendo isso, por essa razão. Que razão que é essa? Lembrando do evangelho que eles ouviram, a primeira parte, semana passada. Esse testemunho que eles têm guardado, a verdade do evangelho, que está produzindo fruto, que vocês ouviram de Epáfras, que para vocês ele é ministro, mas para Paulo e Timóteo é parceiro de ministério. Por isso, desde o dia em que nós soubemos que vocês têm fé genuína, amor verdadeiro uns pelos outros, fé genuína em Deus, nós temos orado por vocês, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não é uma questão cognitiva, textos decorados, lógica, filosofia, trabalhando ali como um meio de você decorar sequências de entendimento e apresentar para a pessoa algo como um mero argumento. Não. A oração é para que eles transbordem de um pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso é muito diferente. E olha lá, para uma igreja que está precisando de apoio, de orientação, de visão para frente, Paulo não está pedindo conforto.
Ele não está pedindo para que os caminhos sejam facilitados. Ele não está pedindo que essa igreja seja próspera, rica, que todo mundo oferte, derrame dinheiro lá. Não. Não está pedindo que essa igreja exerça influência política, influência social. Não. Ele está dizendo, ele está orando, eles estão clamando para que essa igreja ela cresça em conhecimento espiritual, conhecimento da vontade de Deus. Se você não souber qual é a vontade de Deus, qual a possibilidade de você exercer a sua vontade em nome de Deus? Se você não conhecer o desejo do Senhor para a sua vida, para a sua mente, para o seu coração, para os seus dias, para a sua família, para a comunidade que nós estamos aqui servindo, qual a possibilidade de nós nos enredarmos ou perdermos tempo com coisas que não são a vontade de Deus e que talvez estejam afastando a gente do verdadeiro evangelho? Se você parasse hoje e respondesse à pergunta, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você teria condições de entender ou de discorrer com tranquilidade o que Deus espera de você? De mim? De nós? É importante a gente observar, porque quando a gente fala, passa aqui para nós, Átila, o pleno conhecimento aqui, essa palavra aí, de novo, eu coloco os termos gregos aqui só por uma questão de orientação, para saber que nós estamos falando de algo do que a Bíblia fala. E há palavras em grego que estão nos textos originais que elas talvez não tenham a mesma direção das nossas palavras hoje em português. Então, a ideia de nós trabalharmos com essa palavra aí, que eu não preciso nem ler, a ideia não é mostrar nada disso, essa palavra, a palavra pleno aqui, plenamente cheio, ser cheio, plenamente compreendido ou preenchido, é a mesma família de palavras que no capítulo 1:19, que nós vamos ler semana que vem, está falando que lá Deus achou por bem que residisse em Jesus toda a plenitude. E é a mesma palavra que vai ser usada depois no capítulo 2, versículos 9 e 10, afirmando que nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. É literalmente uma potência plena. É ser cheio completamente. Não é haver espaços ou brechas para quaisquer outros pensamentos ou quaisquer outros entendimentos. É um entendimento claro de que plenamente preenchido é alguém que vive Cristo e que está nele. Essa pessoa, ela deve, como está aqui embaixo escrito, viver cheio daquilo que Cristo concede. E o que é que Cristo concede para nós? O que Cristo, ou o que as Escrituras têm nos ensinado, que Deus quer que você e eu tenhamos plenitude. Plenitude do conhecimento da vontade de Deus. O slide seguinte mostra para nós uma coisa importante, de novo termos gregos aí, um deles bastante conhecido, que é o tal do gnosis, a primeira palavra que ensina, gnosis, conhecimento. Mas a palavra do ladinho, que é essa palavra bem estranha, que tem um E ali em cima, é o tal de epignosis, ou a ideia de um conhecimento pleno, verdadeiramente transformador. Não é um conhecimento que para e fica parado aqui, mas é algo que motiva a transformação. É algo que nos conduz a um conhecimento transformador. Muito similar ao que você e eu conhecemos lá de Romanos 12, versos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo, dizendo aos nossos irmãos em Roma, fala que nós devemos clamar por uma renovação de mente. Um transformado conhecimento do que nós temos para o conhecimento de Deus. Por isso, é importante pensar que não é mera informação bíblica, não é repetir o que os outros disseram. Papagaio repete. O cristão tem que conhecer. Não apenas o que ele crê, mas quem ele crê. É muito diferente. É um conhecimento que se dá por meio de tempo. É um conhecimento que se dá por meio de intimidade. E peraí, nós estamos falando do quê? Jesus. Deus, Espírito Santo. São pessoas. Pessoas se relacionam. Eu estou aqui há quase 2 anos e, pela graça de Deus, tenho conhecido bastante gente. Ainda quero conhecer a todos.
mas eu ainda não conheço plenamente ninguém. E vocês não me conhecem plenamente. Quem mais me conhece aqui, tem hora que olha para mim e fala assim, eu não acredito que você faz isso. Né, Cadiane? Pois é. E Deus, que é infinito, que é eterno, que é todo-poderoso e Senhor. A gente quer conhecer com pressa 45, 1 hora por semana? E acha que nós vamos saber tudo que Deus tem para nós? Com pequenas devocionais de 5 minutos, porque está com pressa, querendo que o mundo ande, que as coisas funcionem, a gente tem relacionamento de intimidade com Deus? Mantenha o seu casamento com 5 minutos de conversa com pressa enquanto você mexe no celular. Mantenha o seu relacionamento de amizade com o seu melhor amigo, falando com ele 1 vez por semana, só pedindo coisa. É isso. Nós investimos, às vezes, gente, em coisas que simplesmente passam. Por isso, nós estamos falando que esse conhecimento é um conhecimento fruto de tempo e intimidade, um conhecimento real, que ele requer que nós tenhamos realmente relacionamentos. Mas que esses relacionamentos gerem em nós um conhecimento que leva-nos à obediência. E não uma obediência onde a nossa mente ela é anulada e nós nos esquecemos de quem somos. É o contrário, lembra que eu falei há pouco que esse conhecimento é um conhecimento que, à medida que ele nos alcança, ele nos transforma, ele muda a nossa forma de pensar? O pleno conhecimento da vontade de Deus não é o conhecimento de uma sugestão, é o conhecimento do caminho, do único caminho onde há vida, onde há desenvolvimento. É um conhecimento que nos leva a uma vida espiritual viva, mas também a uma vida prática, onde conhecemos, vivemos e servimos. Passa para nós. Gente, muitas pessoas conhecem versículos. Muitos de nós conhecemos, ouvimos, lemos teólogos, seguimos pelo Insta, repostamos o que eles repostam. Autores de livros, pessoas, influencers, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus. Não estou dizendo isso. A gente conhece essas pessoas, mas poucos conhecem de fato a vontade de Deus. E essa vontade de Deus de uma forma que seja transformadora sobre a sua vida. E esse é um ponto importante, porque se você só tem informação e não há mudança no seu íntimo, você está vivendo uma religiosidade que não vai te levar a lugar nenhum. E é por isso que tem essa frase grande em negrito aqui, porque informação religiosa sem transformação espiritual produz ilusão. Ela faz com que você use os argumentos para se defender, mas não use desses pensamentos ou das verdades de Deus para ser confrontado. Você prefere confrontar os outros, mas você não se confronta. Você prefere falar para outros aquilo que você não conhece intimamente, mas repete. Nada diferente do que os fariseus, nada diferente do que os homens da lei do Antigo Testamento viviam. É importantíssimo nós olharmos dentro da carta o valor dessa fala ou desse entendimento, que o pleno conhecimento da vontade de Deus, ele é maior do que qualquer coisa, que essa igreja, o povo de Deus, você e eu, os irmãos em Colossos, nós aqui em Extrema hoje, nós precisamos ter plenitude espiritual, conhecimento espiritual pleno do Senhor. Por quê? Porque tanto em Colossos como aqui há ameaças terríveis. Colossenses 2,8, um texto que nós vamos expor daqui a algumas semanas, afirma o seguinte: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los. É como se fosse emaranhá-los com as ideias deles, pegando um fio e enrolando você. Tenha cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, pensamentos simplesmente. Conforme a tradição, o costume, o hábito dos homens, conforme os rudimentos, a forma de ser desse mundo, e não segundo ou não de acordo com Cristo. O verso 9 nos orienta: não deixamos de orar por vocês, de pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Por quê? Porque a plenitude espiritual, ela vai nos produzir uma vida digna. E é o que o próximo verso vai nos ensinar. Verso 10. Está aí na tela, você pode acompanhar comigo. Dessa maneira, quer dizer, tendo conhecimento pleno de quem Deus é,
tendo um coração realmente desejoso dele, um conhecimento que traz sabedoria, mas traz também um entendimento espiritual, entendimento, discernimento, compreensão de quem Deus é. Dessa maneira vocês vão poder viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E a pergunta aqui, esse seu é para mim? Eu vou então viver para Deus me agradando? Ou esse seu aqui tem a ver com Deus? É para o agrado de Deus, não para o nosso. Porque para nós era melhor estar em casa agora. Num friozinho desse, Dia das Mães. No Dia das Mães, normalmente tem comida boa em casa, né? Então, se você almoçou bem, o que é que tem na janta? Aquele prato japonês, o soborô, né? O que sobrou do almoço você vai jantar agora. E acontece o quê? Num friozinho desse, comida boa em casa. Dá vontade de sair? Aqui em Extrema está uma chuvinha beirando não sei quantos graus, hein? Mas nós estamos abaixo dos 20 graus, com certeza, baixando talvez para os 15. Fácil ficar aqui hoje? Talvez não. Naturalmente, nós preferiríamos estar em casa, talvez. Mas não, Deus nos trouxe para cá hoje com algo muito maior, para que nós entendamos que uma vida digna do Senhor não é uma vida onde eu posso ou não posso, faço ou não faço, mas sim resultado de um conhecimento íntimo e profundo com Deus. Um íntimo e profundo de Deus, da pessoa de Deus, do caráter de Deus, da vontade de Deus. Porque é só assim que nós podemos viver de uma forma que agrade ao seu nome. E o texto continua dizendo: para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Espera aí, mas eu já não conheço ele? Eu já não estou plenamente conhecendo? Hoje de manhã, nas nossas aulas de EBD, estávamos lidando com o tema Vida Além da Morte, encerramos hoje, e em determinado momento nós estávamos falando sobre a pessoa de Deus. E aí a gente estava respondendo aquela pergunta, que é que nós vamos fazer no céu. Vamos ficar lá num culto eterno, tocando harpa diante do Senhor. Olha o negócio entediante, né? Anjinho pulando de um lado para o outro, é isso? Nós vamos conhecer a Deus. E a pergunta é, quem é Deus? Uma das primeiras características e mais diferenciais de qualquer outra pessoa é que ele é eterno. Se ele é eterno, a pergunta é, tem alguma coisa que vai ser rotina com ele? Tem alguma coisa que nós vamos conhecer dele que não tenha novidade no dia seguinte? Ou no momento seguinte? Tem alguma coisa que ele possa nos mostrar hoje que a gente vai falar, não, bacana isso aqui, e amanhã não tem surpresa nenhuma? Ele é eterno, gente. Ele é incontido. Não há nada que venha contê-lo ou limitá-lo. Se nós estamos sendo chamados ao crescer no conhecimento de Deus, não há formatura para isso. Não vai haver um dia em que você vai chegar e falar assim, olha, eu sou pós-doutorado em Deus, entendo tudo, sei tudo dele, conheço as matérias, tenho completa formação. Me pergunte algo sobre Deus que eu não sei. Claro que eu sei. Impossível. Nessa vida, na eternidade, nós desfrutaremos do eterno Deus. Não há fim no conhecimento, no relacionamento, na intimidade com Ele. Mas observe, o conhecimento que Deus está nos dando a oportunidade de ter hoje é um conhecimento bíblico sempre visando uma conduta bíblica. Não é o conhecimento bíblico para que eu julgue a vida dos outros. É um conhecimento bíblico para que o meu coração e minha mente se alinhem com a vontade de Deus, com o desejo dele para a minha vida hoje e para a eternidade. A carta que nós estamos lendo, o texto que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele está conectando doutrina, ensinamento, conhecimento, entendimento sobre quem Deus é com a vida. É Deus na vida, Deus na prática. E a doutrina, gente, ela não pode ser vivida só na igreja. Porque aqui é fácil você perdoar o seu irmão. Aqui é fácil você ser bondoso com todos. A doutrina, o entendimento, o conhecimento de Deus, ele deve ser vivido na vida toda, em todo lugar. Porque se a gente viver a vida ou a doutrina só na igreja ou em ambientes cristãos, isso é mera falsidade. Não te muda e não te leva a nada além de ser um legalista. Isso é legalismo. Viver o evangelho
só aqui dentro e lá fora, colocar peso sobre os outros, ou não viver uma vida com Deus, não faz qualquer sentido. É andar num caminho de falsidade. E as Escrituras, o texto que nós estamos lendo, ele aponta para nós no verso 10 que nós devemos viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. E é por isso que a gente passando aqui, passa para nós aqui, Átila, por favor, o alvo não é a aparência espiritual. Você conhece pessoas que a hora que você chega, você olha para ele e fala assim, rapaz, você deve ser crente, hein? Está quase levitando, olhando até assim. Um ar de santidade. Mas a intimidade é um sepulcro caiado, é um coração que parece um sepulcro caiado, aquela ideia de um caixão com algo podre ali dentro. Bonito por fora, lindo. Dentro, morte, mau cheiro, não há adoração. O Evangelho é muito diferente disso. O alvo não é uma aparência espiritual, ao contrário, o alvo é agradar a Deus. É tornar Deus alguém que se satisfaça de nossa vida, alguém que é refletido pelos nossos dias, pelas nossas condutas. É ter coerência entre vida e prática, entre doutrina que eu creio e vida que eu vivo. Esse é o alvo. Então, Paulo não está falando de conhecer o Evangelho, de saber versos de cor, de saber doutrinas de cor, de falar para os outros. Está falando de viver. E viver o Evangelho nasce quando você começa a negar a si mesmo. Quando você começa a ler e viver o Evangelho para você. Não para que os outros vejam, mas para que Deus se agrade. Para que Deus tenha satisfação. Para que Deus realmente possa se alegrar com o testemunho verdadeiro de um crente, um filho verdadeiro de Deus, por meio de Cristo Jesus. Você sabia? Essa frase de baixo aqui é importante. O maior testemunho de Cristo que alguém pode ver é a sua vida. Sabia disso? Eu não estou falando de pregação de evangelho, estou falando de testemunho de vida. O que significa isso? Muitas vezes há pessoas que passam a semana toda falando de Jesus, na internet especialmente, todo dia um post. Na vida, chega, manda mensagem para todo mundo. Uma bênção. Você olha e fala assim, rapaz, esse fulano, essa fulana deve ser alguém de Deus. Quando você senta à mesa para conversar ou tomar um café com essa pessoa, o que ela fala, o que ela faz, o que ela pensa é completamente diferente das atitudes que são visíveis. E a pergunta que vem é essa. Se nós somos o testemunho do Evangelho que muitas pessoas estão vendo aí fora, nossa vida é o testemunho do Evangelho, Cristo está sendo visto de forma genuína ou ele está sendo envergonhado? No sentido de aquilo que vivemos mancha o nome de Cristo através de nós. O nosso chamado é compreender que essa plenitude ela produz uma vida digna. E que dignidade é essa? O verso 10 está apontando que essa vida ela vai frutificar em toda boa obra. E boa obra aqui não são obras de salvação, mas são obras ou atitudes que são frutos da salvação. Não é o ato de ser salvo, mas é o transformar de Cristo no seu coração e no meu, que nos ajudam a viver uma vida que testemunha de fato do Evangelho. Fruto de salvação. Perdoar quem não merece. Fruto de salvação. Andar mais uma milha, mais um passo, comer mais uma colher de sal. Às vezes você está comendo um tupperware de sal. Não uma colher, não. Com alguém que Deus colocou ao seu lado. Frutos do Evangelho. Suportar situações por amor ao nome de Cristo. Frutos do Evangelho. Difícil, né? Quando a gente fala de fruto do Evangelho, talvez na nossa cabeça venha um vazio. Porque às vezes nem nós conseguimos reconhecer quais são os frutos dele. Mas o texto continua afirmando. Frutos, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. Porque o conhecimento de Deus não é um conhecimento teórico, é um conhecimento que vai gerar vida prática. E uma prática, ela vai aprofundar o seu conhecimento, que você vai experimentar o Senhor de fato.
Essa não é uma afirmação exclusiva em Colossenses. Em Filipenses 1, e também aqui no próximo slide, por favor, Filipenses 1, versículos 9 a 11, depois em Efésios 5, de 15 a 17, Paulo vai usar os mesmos argumentos, ou apontar caminho por meio de orações ou de exortações. E em Filipenses ele ora mais uma vez. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que vem, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus. Ou glória e louvor de Deus, como está ali. Paulo está orando pelo quê? Conhecimento, percepção, para que sejam aprovados, sejam sinceros e inculpáveis diante de Deus, cheios de fruto de justiça, que só vem por meio de Cristo. Em Efésios, versos 15 a 17, o apóstolo Paulo vai ali falar de novo. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Em outras traduções mais antigas, remindo o tempo. Porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. O que é que Colossenses está nos apontando? Sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. E é dessa forma, gente, passa para nós aqui, por favor, é dessa forma que nós vamos poder viver de modo digno de Deus, para o inteiro agrado dele, como o verso 10 está pedindo, para frutificarmos em toda boa obra ou crescermos no conhecimento de Deus. Pense comigo, Paulo não está pedindo poder para espetáculo. Ele não está pedindo poder para que tenha aqui um show de milagres. Para que a gente possa fazer sinais e todo mundo lotar, essa igreja vai encher. Você vai lá, acontece isso, isso e isso. Ele está pedindo poder, olhando para esse texto, para que nós possamos perseverar, para que nós possamos suportar e para que nós possamos continuar. Sabe por quê? Esse texto aqui, a partir do verso 11, vai nos mostrar 3 informações importantes. Eu quero ler para você o verso 11 antes de passarmos aqui. Porque o texto do verso 11 afirma assim: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. E aqui, vamos lá para os termos em grego que vão nos ajudar de novo. Poder divino, no verso 11, vocês serão fortalecidos com todo o poder, a palavra dinamis ou dunamis, que vem de dinamite. E aí que o pessoal fala, você está vendo? É poder, é espetáculo, é chegar e pá, explodir. Quando Paulo fala dunamis, ou usa esse termo dínamo aqui, a mesma ideia de dínamo, não tem nada a ver com dinamite. Dinamite foi descoberta no século XVII. Paulo não tem qualquer percepção disso. Mas a palavra aqui de poder divino é capacidade do alto. É algo concedido a nós com poder, com força para que possamos fazer. Mas é algo que é concedido. Não é algo que vem e explode, um show de milagres e coisas mais. Não, 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 não. Uma outra situação que ele aponta, segundo a força da sua glória, é a ideia de resistência sobre pressão. É essa palavra bonita que está aí. O que significa isso? Deus está nos chamando para que nós possamos fazer sinais e maravilhas diante de todo mundo? O maior testemunho de crente que você pode dar é resistir às pressões e tentações, firmado em Deus. É fazer o que ninguém faria. Porque só é possível fazer em Deus, por meio do poder dele. O evangelho é muito diferente do que a gente imagina. E olha que interessante. Na sequência, o verso 11 continua dizendo: em toda perseverança e paciência. A palavra que está utilizada aqui é uma das palavras mais difíceis para quem se relaciona. Por quê? Porque é uma palavra que está ligada à paciência ou perseverança com pessoas. Tem pessoa difícil na sua vida? Não dá nome a esse horário, não. Calma, é só para a gente pensar. Se você quiser, a gente pode fazer um culto, a gente ora depois por eles. E eu tenho certeza que você está na lista de alguém. E eu também. Calma, Maurício, não precisa ser tão enfático. O Maurício está assim, estou na sua lista mesmo de oração de pessoa difícil. Meus irmãos,
como o nosso caráter, nossa mente são provados quando Deus coloca pessoas difíceis na nossa volta. Como nossa fé é provada quando pessoas se levantam simplesmente para ser contra você. Não é porque você é bom ou mal, mas é porque você é você e ela é ela. Como é difícil nós resistirmos a não fazer o que todo mundo faria quando nossa fé, nosso caráter, nossa conduta estão sendo provados ou sendo colocados sob pressão. Pressão, às vezes, da própria família, pressão interna, pressão do nosso próprio coração. Como é fácil desistir quando vem pressão. Como é fácil a gente deixar para lá isso. Mas como é que o texto está nos ensinando aqui no 11? Não sei se você percebeu o título aqui dessa sessão do versículo 11. Nós somos chamados a uma plenitude que sustenta a perseverança alegre. Uma plenitude. A plenitude sustenta a perseverança alegre. Como assim? Ser cheio do pleno conhecimento de Deus, conhecer a plenitude dele. E isso nos sustenta a perseverarmos de forma alegre. É importante, irmãos, olha o que o texto fala. Assim, quer dizer, dessa forma que nós vimos nos versículos 9 e 10. Vocês serão fortalecidos com todo o poder divino, segundo a força da sua glória, a resistência, a condição de resistir diante de pressão, e em toda perseverança e paciência com pessoas difíceis, com alegria. Coloquei essa frase aqui no final, uma antes, por favor, volta para nós aqui. A verdade é que milagres impressionam. Tem muita igreja lotada porque tem milagre para todo lado. Mas a perseverança em meio à oposição e dificuldades glorifica a Deus. E é um testemunho fortíssimo da ação do Senhor na vida do crente fiel. Perseverar, fortalecido em Deus, é testemunho. Mas há uma dificuldade. Passar para a gente lá. Por quê? O negrito ali do final do verso 11 é complicado. Como é que a gente fica alegre com alguém importunando a nossa vida ou com a gente passando situações terríveis, pressões absurdas, sejam internas, sejam externas ou ambas em simultâneo? Como? Isso daqui é coisa de louco. Louco por Jesus, só se for. Porque viver isso com alegria muda tudo, gente. Então não é suportar murmurando, lamentando, reclamando, fazendo reuniãozinha para você falar dos outros. Não é. Não é fazer post triste na internet para chamar a atenção dos outros. Você até pode, chama pessoas de confiança, conversa, fala, olha, eu preciso de oração, não de bajulação. Eu preciso de pessoas que me apoiem, não que me mimem. Nós não somos chamados, isso não é atitude de maturidade. Atitudes de maturidade, elas estão ligadas a gente ser resiliente em Cristo, porque o Evangelho está transformando o coração e a mente. É diferente. É permanecer adorando, mesmo em sofrimento ou dificuldade. O livro de Atos me lembra de algumas situações impressionantes. 2 discípulos presos de forma injusta por pregarem o Evangelho. A prisão deles a estarem sentados, pés amarrados no tronco, braços amarrados a correntes, abertos, doendo. Uma prisão provavelmente com um rato para tudo quanto é lado, mal cheirosa, suja. O que eles estão fazendo ali? Cantando e louvando a Deus, adorando. O que acontece pouco depois? Deus faz o chão tremer, manda um anjo e liberta os seus discípulos que estão presos ali. Essa é uma das cenas que me faz pensar. Porque, normalmente, quando nós estamos sofrendo pressões ou que as coisas estão acontecendo não da forma como a gente quer, a murmuração é muito mais natural do que a adoração. O desejo de dizer, não dá certo, para com isso, vamos fazer outra coisa, é muito maior do que a vontade de realmente podermos descobrir que sofrimento e dificuldades são meios de Deus lidar com o nosso coração e nos aumentar a fé.
É importante que você e eu saibamos que a igreja precisa mais de membros constantes, firmes, perseverantes no Senhor, do que membros impressionantes. Nossa, aquele irmão quando abre a boca o céu desce. Nossa, aquele irmão canta tão bem. Como fala bem, aquela fulana, olha, quando ora, aquela irmã ora, hein? A gente precisa de mais gente constante e perseverante no Senhor do que pessoas que encham os nossos olhos. Porque se elas estão enchendo os nossos olhos, talvez, elas não estejam sendo cheias do pleno conhecimento de Deus, e nós, por estarmos vazios, estamos nos admirando de outras coisas. O poder de Deus aparece quando o crente continua firme, não quando ele desiste. Resiliência em Deus resulta em ação de Deus. A parte final do texto, os 2 últimos versos, vão nos apontar que a plenitude floresce em gratidão pela redenção. Os 2 últimos versos afirmam o seguinte: dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. E exatamente, gente, porque por causa disso, por causa da força de Deus, da graça de Deus, os crentes podem, mesmo em meio à tribulação, dar graças a Deus com alegria, se regozijar, ter realmente a alegria genuína no seu íntimo. Por quê? Porque se perseguiram ao nosso Senhor, a nós também. Se o nosso Senhor sofreu tribulações e estamos firmados nele, também passaremos. Nós podemos e devemos compreender que ser considerados dignos de sofrer por causa do Evangelho é um privilégio, não é uma dor. Não deve ser motivo de reclamação, mas deve ser motivo de adoração. De resistirmos e persistirmos, de continuarmos. O texto fala de uma situação interessante lá no final, porque damos graças a Deus porque o Pai nos capacitou a participar da herança nos santos na luz. E a pergunta é: que herança é essa? Nos tempos que nós estamos vivendo, uma boa herança agora ajudaria, hein? Que herança que nos está proposta e é real? 4 vertentes vão aparecer para nós aqui agora. O Pai fez 4 obras para nós. A primeira delas, Ele nos qualificou. Como é que o texto diz isso? Verso 12. Dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Nós não éramos aptos, mas Deus, por misericórdia, nos tornou aptos. Nós não éramos dignos, mas em Cristo Deus nos reconectou. Deus nos ligou a Ele de forma definitiva. Ao mesmo tempo, Deus nos transporta do império das trevas. Verso 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para a sequência, o reino do seu Filho amado. Quando nós somos libertos do império das trevas, o que a gente fazia que era só pecar, agora pode ser dito não para isso, porque em Cristo nós somos libertos disso. Quem domina a vida do crente hoje, quem deve estar no trono reinando, é o Senhor. Não mais o nosso próprio coração, não mais a nossa própria mente, não mais o diabo ou qualquer outra coisa que queira nos dominar. Há uma mudança, há uma transformação genuína. E Ele nos leva para o reino do seu Filho amado. Há uma nova cidadania em Cristo, há uma nova morada, há uma nova natureza em Cristo Jesus. E essa nova natureza é a natureza feita pela obra graciosa de Cristo na cruz. De que jeito? 4ª ação, nos dando redenção e perdão, libertação dos nossos pecados, cancelamento de culpa, a dívida impagável, que era a morte, o salário do pecado é morte. Cristo Jesus morre para que nele tenhamos vida e vida em abundância. Literalmente, Deus está lidando com essa ideia de nos tirar de um lugar ou de uma situação absolutamente mortal e nos conduzir para uma libertação final. Você conhece alguma história bíblica que tem isso? Um local de morte onde, se eles permanecessem, eles seriam mortos. Mas Deus levanta um libertador e os arranca de lá e os leva a uma terra onde mana leite e mel. Você conhece alguma história dessa? Isso é o que a gente chama de teologia bíblica.
Êxodo capítulo 3, verso 7. Coloca para a gente aqui, Átila, por favor. No Antigo Testamento, o Êxodo era Israel sair do Egito. E o texto afirma isso. Então o Senhor continuou: certamente ouvi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, aqueles que faziam mal a eles. Olha o que Deus diz: conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Israel foi liberto de forma temporária naquele tempo, naquele momento, herdando uma terra que era uma terra física, limitada, pequena, mas que apontava para um propósito maior, onde um novo êxodo existe hoje, onde homens e mulheres que pertencem a Cristo e formam a sua igreja são arrancados por meio do libertador definitivo, Cristo Jesus, não mais Moisés. Moisés podia no máximo por um tempo. Cristo é o libertador final pela eternidade, onde esses que creem nele são arrancados do império das trevas e levados não para uma terra onde mana leite e mel, mas para o reino do seu Filho amado, o reino de Deus, o reino do nosso Senhor. Glória ao nome do nosso Deus por isso. Por isso, a gente pode observar o seguinte, pode passar para nós aqui, por favor. O crente não está tentando entrar no reino. Como é que o texto fala aqui? Ele nos libertou. Passado, presente ou futuro esse verbo? Passado. E nos transportou para o reino do seu Filho. Presente, passado ou futuro? E aonde nós temos a redenção. Temos é passado, presente ou futuro? Presente. Entendeu? O crente não está lutando para entrar no reino. Deus já o colocou no reino. Ele foi trazido para dentro por meio de Cristo Jesus. Por meio da obra da cruz. Nós precisamos entender, gente, que o evangelho não começa com dinheiro, não começa com prosperidade, não começa com cura, não começa com você sendo saciado das coisas que você quer. Conversão, evangelho, vida cristã começa com libertação. Você saindo do domínio do mal e sendo transportado para as mãos de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele nos livrou, ele nos libertou do império das trevas. Foi ele quem fez, não foi você que mereceu, não foi você que conquistou, não foi você porque foi obediente, porque foi dizimista, porque frequentou a igreja, porque era bom, porque era filho de crente. Isso não te qualifica. É Cristo, é graça, é misericórdia. Ele nos libertou do império das trevas. É nele que temos a redenção, a remissão dos pecados. Por quê? Porque Jesus Cristo é Senhor suficiente para libertar o seu povo do poder das trevas e salvá-lo de forma definitiva. Não há outro, não há nada que você possa fazer que complemente a salvação. Não há nada que você possa fazer que lhe faça merecedor, ou que lhe faça alguém que não merece. Porque merecer, ninguém merece. É graça. É um favor que não merecemos. Mas isso não significa que não tem preço. Tem preço. E é um preço alto. E é por isso que em Cristo nós dizemos que Cristo é, passa para nós aqui, suficiente. Observe esse texto todo que nós lemos aqui. Mesmo que o foco do texto seja o Pai e oração, Cristo está no centro. Por quê? Porque é o reino do seu Filho amado que é o local para onde somos levados. Porque é a redenção em Cristo que nos dá a condição de ter pleno conhecimento nele. Porque é o perdão em Cristo que nos faz, de fato, sermos filhos de Deus. E é por isso que toda a plenitude que é dada por Deus, ela só é possível por meio de Jesus. As Escrituras afirmam isso, que nele está toda a plenitude. Queridos, nós vamos começar a concluir com algumas perguntas aqui que são importantes para nós. Por favor, nós já estamos chegando no fim. Como é que o texto começa? Por essa razão, nós não cessamos de orar por vocês. Paulo não está dizendo, se esforcem mais. Ele não está dizendo, se organizem melhor. Não, ele não está dizendo, tenham disciplina. Olha, não pode errar, hein?
siga a cartilha que está tudo certo. O apóstolo Paulo está dizendo, a transformação da igreja depende da ação de Deus. A transformação do seu coração depende da ação de Deus. Que ação é essa? Cristo, salvação, graça, conhecimento da plenitude dele. Isso não parte de nós, isso vem de Deus. Ações feitas por nós, sem direção de Deus, elas podem nos endurecer e não nos amadurecer em Cristo. Elas podem fazer com que a gente se afaste e não se submeta. Ela pode fazer com que a gente pareça se tornar religioso e não alguém que teme a Deus e caminha com ele de forma verdadeira. Outra coisa importante, Paulo ora para que Deus conceda o quê? Pleno conhecimento, sabedoria espiritual, vida digna, fruto, e o fruto aqui é um fruto genuíno de Deus, perseverança e gratidão. Qual dessas aqui está mais difícil no seu coração hoje? Não, eu conheço bem a Deus, hein? Joia. Mas não tem fruto nenhum. Epa. Talvez você conheça a teoria, mas não conhece o Senhor. Ah, irmão, olha, não, olha, eu não tenho um pleno conhecimento, mas, gente, eu vivo uma vida que Deus se agrada, hein? Cuidado, porque talvez a vida que você se agrade, ou que você acha que agrada a Deus, é apenas religiosidade. É apenas o que você ouviu de outras pessoas que não conhecem a Deus, pode ou não pode, faça ou não faça, viva ou não viva. Não, Senhor, olha, eu conheço tudo, eu estou firme no Senhor, mas é difícil suportar fulano de tal. Mas é difícil aguentar tal situação. Eu não consigo desenvolver minha fé, minha vida por conta disso, disso e disso. Talvez as pressões que tem havido sobre a sua vida, você está tentando apenas resolvê-las de forma humana, agindo de forma lógica. Sem conhecimento da pessoa de Deus, do caráter de Deus, pleno conhecimento de quem é Cristo. Sem uma ação de Deus, você não vai para lugar nenhum. E é por isso que a ação cristã, aquilo que nós fazemos como filhos de Deus, tem que fluir da ação de Deus em nós. A última sessão nossa, versos 13 e 14, vão nos mostrar, passa para nós aqui, Átila, por favor. A base da oração, ela está na obra de Cristo. Por quê? Porque é a libertação do poder das trevas, é a ida para o reino do Filho, é a redenção, a obra de Cristo, o perdão dos nossos pecados. Percebe que todas essas ações, elas não são ações nossas? A libertação do pecado é a obra de Deus em Cristo. Não somos nós. O reino do Filho é o reino onde Jesus governa e ele foi preparar lugar. João capítulo 14 ensina isso para nós. Ele foi lá preparar. A redenção é a obra de Jesus. Perdão é a obra de Jesus. Tudo já foi realizado em Cristo para que você e eu possamos viver uma vida plena se o conhecemos profundamente. A pergunta é, se a obra de Cristo não é suficiente, o que mais pode ser? Se a obra de Cristo é pouco para você, o que vai te preencher? Nada é capaz. Nada pode preencher o seu coração. Por isso, a nossa grande ideia agora, ela faz um pouco mais de sentido. E a gente vai terminar com ela nessa noite. A vida cristã madura, ela depende de sermos continuamente cheios do conhecimento da vontade de Deus, para vivermos de modo digno do Senhor em toda a área da vida. Quer viver de modo digno diante de Deus? Se você não quer, isso aqui não serviu para nada. Mas se você quer, só é possível se a obra de Cristo for realmente verdade no seu íntimo. Se você de fato desejar o Senhor, se você de fato voltasse a Ele, se você de fato, de verdade, desejar resistir, persistir, manter-se firme diante do Senhor, sabendo que Ele já providenciou todos os meios para que você e eu vivamos nesse tempo
mas olhando para frente. A grande ideia do livro, para a gente encerrar, vai nos ajudar a compreender isso. Porque Cristo é plenamente suficiente para a salvação e para a vida cristã. Portanto, os crentes devem abandonar toda a confiança em qualquer acréscimo. O que eu posso fazer, o que eu posso ter. E viver fundamentado somente nele. Quero convidar você a orar comigo nesse tempo. Enquanto nós nos preparamos para responder a essa pergunta.